Olá, igreja, que bom a gente estar junto aqui para compartilhar a palavra de Deus e colocar um depósito no nosso coração de verdades, de um alimento vivo para que a gente possa viver por ele. Nós vivemos do que Deus diz, vivemos de toda a palavra que Deus diz. O próprio Jesus declarou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então esse é o nosso alimento e eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre a palavra de Deus, que é esse nosso alimento, esse pão de cada dia, esse maná diário, né? Deus nos ensina Jesus nos ensinou a orar, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, cada dia Deus tem uma provisão, cada dia Deus tem um maná abundante, e para aquele que tem fome e sede sempre vai ter alimento. Para aquele que precisa, sabe, Jesus declarou: todos os que estão com sede, venham a mim e bebam. Ele é a fonte inesgotável, nunca vai cessar. Ele é a fonte para mim e para você, nunca vai esgotar. E esse é motivo de alegria. Você pode se alegrar e agradecer a Deus porque essa fonte não para. Enquanto Jesus declarou no sermão da montanha sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Então, Deus ele tem essa provisão abundante para nós, porque esse é o coração do Pai. O Pai, quando você tem um filho, você quer alimentar o filho, você quer com coisas boas, você vai dar em grande quantidade. Seu filho quer comer algo ruim, seu filho quer comer um alimento bom, você que é pai, mãe, você vai entender. Você dá à vontade um legume bom, algo saudável. Agora você pega algo muito gorduroso, algo que faz mal para o seu filho, opa, você segura, ou não come, ou come muito pouco, porque faz mal. Minha esposa está aqui, ela concorda. Então, Deus ele tem alimento bom para a gente. Aquilo que faz bem para a nossa nutrição, nosso espírito, para fortalecer. E deixa eu te dizer, só Ele tem esse alimento. Eu queria compartilhar sobre a palavra de Deus no nosso coração, que a palavra de Deus é essa semente poderosa. E ela produz quando ela está no coração. E eu queria já declarar, só no coração ela tem resultado. Se a palavra de Deus está em outro lugar que não seja no coração, ela não produz. Se você colocar uma semente, você tem aqui um mouse, você coloca uma semente aqui em cima dessa superfície, uma semente de uma macieira, de uma laranjeira, ela não vai produzir resultado. Por quê? É bem simples, né? Pastor, lógico. Por quê? Porque não é o lugar próprio para que ela germine, crie raízes e frutifique. Porque não é em cima da superfície plástica, tem que ser num solo. Bem simples, pastor. Bem, da mesma forma, a palavra de Deus, ela tem que estar aqui, no coração. Ela não pode estar em outro lugar. Ela não pode estar na periferia. Nós vamos ler aqui um texto muito, muito bacana, mas existe um lugar apropriado para a palavra de Deus, que é no nosso coração. Ok? A gente precisa valorizar isso. Então, Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva. Você pode dizer viva? É eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra, ela vai atingindo até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus ela tem um propósito em nós. Não é simplesmente algo da mente e de conhecer algo. Eu conheci isso. Sim, é importante entender, conhecer, mas ela tem um propósito de ajustar coisas em nós, que muitas vezes nós nem percebemos. Mas se a palavra começa a trabalhar em você ao longo do tempo, quando você olha para trás, você, caramba, estou diferente. E é muito legal as pessoas ao redor testemunharem isso. Cara, você está diferente. Ok? Eu lembro que nós ministrávamos um curso há um tempo atrás na Academia da Fé chamado Somos Um. E uma das esposas estava falando sobre o marido, que depois dessa verdade, que a palavra de Deus começou a entrar no coração dele, e ela estava alegre, testemunhando, declarando: meu marido mudou. E isso é a nossa alegria. Por quê? Porque só a palavra de Deus faz isso. Transforma o homem de dentro para fora.
Nada mais pode mudar. O homem pode tentar ajustar de fora para dentro, mas isso é temporário. O plano de Deus, duradouro, estabelecido, para que seja para sempre, até o final dos nossos dias, é uma mudança de dentro para fora. E só a palavra de Deus faz isso. Ok? Então a palavra de Deus, ela é viva. E viva, ela é viva. Um Deus vivo, ok? Ela é o próprio Jesus. Não é a letra, mas é uma palavra viva. Viva no nosso coração. A palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra é o alimento do nosso espírito. O homem viverá o quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Não da palavra que saiu. Palavra que sai porque Deus fala e Ele continua falando. Ok? O que sai da boca de Deus, de acordo com as Escrituras, ok? Que é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. Mas quando essa Escritura é iluminada pelo Espírito no nosso coração, quando Deus fala com você, de acordo com as Escrituras, nas Escrituras, isso é vivo no seu coração, isso te alimenta, isso vai botar um sorriso no seu rosto, vai te alegrar e vai te dar força para você caminhar. Se algo que você precisa e nós precisamos é da palavra de Deus para que a gente possa caminhar. Ok? Então a palavra é a semente própria para o nosso coração. O que alimenta nosso coração é a palavra, nada mais. Nós precisamos da fonte, nós estamos ligados à fonte, que é Jesus Cristo. Amém? E em Lucas, eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa importância. Lucas 8:5 fala sobre o semeador que saiu a semear. E olha, a palavra de Deus está sendo semeada. Okay? Se você tem escutado essa palavra na igreja, aí no seu devocional, ouvindo uma mensagem no carro, Deus está falando com a sua igreja. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem um coração aberto próprio, que receba entendimento. Ok? Porque Deus tem falado. Então o semeador saiu a semear. Então Deus está semeando. Ele está enviando a palavra dele para nos alimentar. Então uma parte da semente caiu à beira do caminho. Lucas 8:5. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem, com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. É o nosso caso. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da palavra. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados, de riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, eu queria compartilhar, falar um pouquinho sobre cada um desses solos, que o solo fala a respeito do nosso coração. E você e eu, nós somos participantes, nós somos colaboradores, porque Deus ele não atua na nossa vida sem a nossa autorização, sem a nossa interação. E nós temos que preparar nosso coração, ok? Para que ele seja um solo bom, um solo frutífero, como Deus espera, como Deus planejou que eu e você fôssemos. Então, Deus está falando, ok? O semeador saiu a semear, Deus está semeando, a palavra está sendo enviada e o nosso coração tem que estar pronto para receber essa semente. Então, o primeiro solo
fala que caiu à beira do caminho. Cair à beira do caminho, e a explicação é que Satanás vai e arrebata do coração. Ok? Então, caiu no coração, chegou até o coração, mas estava à beira do caminho. Está falando de uma desvalorização da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa prioridade. Quando recebemos a palavra, temos que abraçá-la. Qual o valor que nós damos à palavra de Deus? Qual é a ênfase? Quanto ela bate o martelo na nossa vida? Porque a palavra tem que ser a nossa prioridade. Ela tem que estar em alta na nossa vida. Porque a palavra é o próprio Deus falando. O quanto nós damos crédito e valor para ela. Porque Satanás veio retirar do coração para que não creiam e sejam salvos. Porque só a palavra tem um poder transformador. Só a palavra tem um poder de nos salvar, de nos convencer, de nos transformar, de nos dar socorro. Porque a palavra é o próprio Jesus Cristo. Então, ela caiu à beira. Não tem que estar na beira. À beira do caminho. Tem que estar no lugar certo. No centro. Não na periferia. A palavra tem que estar no centro do meu e do seu coração. Fala de valorizarmos e darmos ênfase à palavra de Deus. O segundo solo fala daquele que caiu sobre as pedras. Ok? Não tem raízes, fala de não terem profundidade. Sabe, se permitirmos que a palavra crie raízes em nós, nós vamos ficar de pé. A palavra tem que entrar no nosso coração e criar raízes. Sabe, se você deixa a palavra criar raiz em você, quando essa frutificação, quando essa árvore crescer, ela vai ficar de pé quando vier o vendaval, o vento forte. Por quê? Porque ela tem raízes. Então, ela não pode cair no nosso coração e ficar de forma superficial. Ela tem que criar raízes e invadir o nosso coração. E mexer em todas as áreas da nossa vida. Não pode ficar na superfície. Nós temos que nos render a ela. E é o trabalho dela. Para que ela ganhe espaço e governe o nosso coração. Deus quer ser o Senhor da nossa vida. O Senhor do nosso coração. Não pode dar parte do coração. Ela tem que encontrar e de profundidade. Também fala sobre não ter umidade. Não germina, mas ela não encontra umidade, tem as pedras. Ou seja, o nosso coração tem que ser regado pelo Espírito. Não pode ser uma terra seca. Essa semente tem que ser regada com a iluminação do Espírito Santo. E terra seca aponta para pessoas que confiam em si mesma. A palavra fala sobre pessoas que confiam em si mesmas serem como desertos, como uma terra salgada, inabitada. E aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. Ou seja, temos habilidades, você tem dons, você tem talentos, mas não coloque neles a sua confiança, de modo que você decida com base neles. Nós decidimos, nós vivemos com base na palavra de Deus. Ela é nosso guia máximo, ela é a nossa diretriz, é o nosso chão, é o nosso firme fundamento. Ok? Fé é isso. É o firme fundamento de coisas que não se veem, a prova de coisas que nós não vemos. Ok? Coisas que esperamos, mas não vemos. Então, se permitirmos criar raízes pela palavra de Deus, vamos ficar de pé. Ok? E esse segundo tipo de solo, o primeiro solo, está falando da palavra cair à beira do caminho, Satanás tira do coração. Até porque a palavra não pode estar na prateleira, tem que estar no coração. Lógico, Satanás roubou do coração, mas não estava no lugar certo dentro do coração, não estava no centro, ok? Tem que estar no centro, não à beira do caminho. Tem que estar no lugar certo, protegido. No caminho passa um monte de gente, pisa, está falando de desvalor da palavra. No caminho, o carro passa, no caminho, o cavalo passa, as pessoas pisam. Tem que estar protegida a palavra. Tem que estar no coração. Sobretudo, que deve guardar, guarda o teu coração. Então, a palavra tem que estar protegida no nosso coração, não à beira do caminho. Porque
protegida para que Satanás não tire. Não pode sair daqui. Satanás tira ela do coração. Opa, do meu coração não. Essa palavra tem prioridade. Não vai tirar do meu coração. O segundo solo fala de permitir que a palavra crie raízes. Está falando que ela, segundo solo, né, que tem pedras que impedem as raízes de crescerem. Então, e no segundo solo fala de que pessoas que creem apenas por um tempo. Quando vem o sol, como não tem raízes, ela seca. Ela não vai suportar. Então, deixa eu te dizer, nos últimos dias, hoje, nos dias que nós vivemos, precisamos de raízes. Precisamos de muita verdade revelada no nosso coração, mas que ela crie raízes. Não é superficial. Ele não pode ser, viver Deus não pode ser algo superficial, mas tem que ser a nossa vida. Não parte da nossa vida, tem que ser a nossa vida. Andar com Deus é a nossa vida, não parte da nossa vida. Eu tenho a minha vida e eu tenho vários setores. E um desses setores é Deus. Não, Ele é a nossa vida. E na nossa vida de andar com Deus eu trabalho. Na nossa vida de andar com Deus eu cuido da minha família. Na minha vida de andar com Deus eu tenho um lazer. Tenho os desafios. Mas Ele não é um setor, Ele é a nossa vida. Porque sem Ele nada podemos fazer. Ok? Ele é tudo que nós precisamos. Muito bom, tá? Como um ramo que está fora da videira, sem ele, o que acontece? Com um ramo sem a videira, ele seca. Então, eu e você fomos programados para nos alimentar de Deus. E crer durante muito tempo, para a gente ficar de pé. Não é crer pouco tempo. Fala, muito tempo. Tem que crer durante muito tempo. Então, terceiro solo. Então, o primeiro solo, a beira do caminho. O segundo solo, a semente que cai entre as pedras, ok? E o terceiro solo fala das coisas externas sufocarem a palavra de Deus. Então, não permita que coisas externas tirem a nossa atenção da palavra de Deus, tirem o olhar. Sabe, quando Pedro estava andando sobre as águas, a tempestade tirou a atenção dele. Ele botou foco nas coisas externas, mas os olhos dele tinham que estar em Jesus, para que a gente continue da mesma maneira como nós recebemos a Cristo. Quando nós cremos no milagre, nós recebemos o milagre, que sustenta o nosso milagre é permanecer olhando para Cristo. Pedro colocou o pé para fora do barco, e isso é maravilhoso, e eu e você temos que fazer isso, e o que vai sustentar o nosso milagre é nós continuarmos olhando para Jesus. E vão vir tempestades para tirar a nossa atenção, tempestades para tirar nosso foco, mas tempestades fazem barulho, tempestades são grandes, e quanto mais você olhar, maiores elas ficam, e quanto mais você olhar, mais assustado tendemos a ficar. Mas temos que olhar para o seguinte: Ele está na nossa frente, e a palavra que Ele liberou, disse, vem, anda, é tudo que nós precisamos. Porque Jesus disse, Pedro, por que você parou de crer? Era para continuar crendo, Pedro. Continua crendo na palavra de Deus. Continua olhando para Cristo, mesmo que os sintomas sejam contrários, mesmo que os sintomas digam que não, mesmo não fica olhando, você não precisa negar a tempestade. A tempestade estava ali. Pedro disse, não está acontecendo nenhuma tempestade. Não, mas ele cria numa verdade maior, que estava sobre a tempestade. A verdade que é Cristo Jesus. Não precisamos negar algo, mas precisamos crer que a verdade de Deus é maior do que aquilo que nós vemos, de sintomas que nós vemos, de situações familiares, de desafios financeiros. A verdade de Deus é maior, ela é criadora. Amém? Então, não permita que coisas externas tirem nossa atenção, ok? Não se impressione com o tamanho da tempestade. Mesmo que seja uma tempestade muito grande, ok? Não permita que coisas externas roubem nossa atenção, o nosso tempo, ok? Não estou dizendo que não podemos ter lazer, nada disso. É importante, descanso, tudo dentro do equilíbrio, mas a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso foco em estar com a palavra de Deus, em nos alimentar de Deus, não
pode parar. Nada pode tirar o principal, a nossa atenção, o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia. Todo dia nós acordamos, fazemos o café da manhã, o almoço, a janta. Nosso corpo é alimentado, nosso espírito tem que ser alimentado. Não podemos parar. Nesses últimos dias e sempre, mas para ficarmos de pé, temos que estar alimentados, bem edificados na palavra de Deus. E o quarto solo fala da boa terra, ok? Que é o que Deus tem para nós, para mim, para você, nós sermos essa terra frutífera. Deus nos criou para frutificar. Deus nos criou para expressarmos Ele, ok? Se temos a videira, temos lá a macieira, que produz o quê? Maçãs. O ramo que está na macieira vai produzir maçãs. É o DNA da árvore. Ele vai expressar o DNA da árvore. Eu e você fomos criados para expressar o DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus e de fato nós somos, temos o Zoe, temos a natureza viva do nosso Deus vivo, e Ele espera que essa nossa natureza governe a nossa vida, expressando quem Ele é, expressando o seu caráter, o seu amor, ok? Para que a gente expresse realmente a identidade do nosso Pai. Então, fomos chamados, comprados por Deus para as boas obras. E Deus é glorificado quando nós frutificamos. Então, eu e você fomos chamados para frutificar. E o que nos faz frutificar é essa semente quando cai numa terra boa. Quando ela não está à beira do caminho, quando nós não deixamos o nosso solo ser um terreno com pedras e nem deixamos que coisas externas sufoquem a palavra. Tirem a força do crescimento dela. As coisas externas se tornem maiores, mas não, a verdade de Deus, ela vai crescer e ela vai governar, vai se tornar uma grande árvore, ok? Uma grande árvore para que pessoas possam ficar à sombra delas, para que pessoas possam comer dos frutos, ou seja uma bênção. Deus quer que eu e você sejamos uma bênção para outras pessoas. Sempre tem um aspecto de outras pessoas. E frutificam com perseverança. A nossa parte é perseverar. Crer hoje, amanhã e depois. E eu queria estar finalizando, conversando sobre você, sobre esse privilégio de conhecer o reino de Deus. Em Lucas 8, 10, diz ao que lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. É um privilégio nós conhecermos a verdade, os mistérios do reino, que agora, pelo Espírito Santo, não estão se tornando mais mistérios. Aquilo que estava oculto, ok? Pelos séculos, mas o Espírito Santo tem nos revelado. Paulo fala sobre isso, que o olho não viu, nunca chegou ao coração, mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo conhece todas as coisas, conhece a mente de Deus, e ele nos revela o coração do Pai. Então, querido, queria dizer para você que é um privilégio. Olha, a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Deus não quer esconder a verdade, mas ela está reservada para quem? Para quem tem o coração aberto, para quem quer. A verdade de Deus é um tesouro. Tesouro não fica largado à beira do caminho. Tesouro, você encontra um tesouro andando na rua? Não, ele é precioso. E Deus não está escondendo de você, de mim, de você. Ele guardou para mim, para você. Eu gosto muito do exemplo do pastor Rafael que ele dá. É que nem o coco, a água de coco. Está ali. Você tem que acessar. Não está escondida, está guardada, está ali. Ela é preciosa, está ali conservada. Sabe a verdade? Deus quer para você. Ok? Os mistérios do reino são para você. A vós outros é concedido saber, conhecer. Para você, Deus quer mostrar as chaves do reino de Deus. Quais chaves do reino? A porta que você abrir, o inferno não vai resistir.
As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? E em Lucas 8:8, a palavra diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí eu te pergunto, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, que não seja para ouvir, sabe que Deus está falando aqui, quem tem um coração próprio, entenda. Quem tem um coração aberto, que receba entendimento, revelação. Muitas pessoas estavam ouvindo Jesus, muitos estavam ali por estar, qual o ritmo do momento, outros fariseus estavam lá por inveja, queriam pegar Jesus, mas eu e você ouvimos a palavra dele, porque temos fome e sede. Eu e você ouvimos a palavra dele porque nós precisamos, nós queremos mais dele. Nós queremos a verdade viva no nosso coração. E para mim, para você, ele vai descortinar os mistérios do reino de Deus, para que possamos entender. É a coisa mais preciosa, entendermos a palavra de Deus. E o Espírito Santo nos foi dado para que entendamos tudo que nos foi dado gratuitamente. Você tem o Espírito que te ensina e te guia toda a verdade. Temos conversamos sobre isso várias quartas-feiras. Ou seja, o Espírito que nos guia a toda a verdade. Não a parte da verdade, mas o Espírito Santo que te guia a toda a verdade. Não uma parte dela, mas a toda a verdade. Então, querido, guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua verdade que nos alimenta todos os dias. Obrigado porque ela é viva, Pai. A tua palavra é viva. Ela é eficaz. Ela tem o poder transformador no nosso coração, de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Ela tem a capacidade de nos transformar. Ela tem a capacidade, criando raiz em nós, de nos manter firmes e de pé no dia mau. A tua palavra nos qualifica a não pecar para ti. A tua palavra no nosso coração, ela produz resultados que nós nunca conseguiríamos, Pai. E nós te louvamos, porque nós queremos que o nosso solo seja próprio. Queremos que a tua palavra não fique à beira do caminho, o nosso coração não seja um terreno com pedras. Não queremos que as coisas externas sufoquem a palavra, mas queremos ter um coração próprio, para que a tua palavra ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Ela faz isso. A tua palavra é incrível, Pai. A tua palavra produz, transforma, até a ponto de dividir juntas e medulas, a alma do espírito. Ela discerne os pensamentos e o propósito do coração. Ela tem esse poder de operar em nós e nos transformar. E nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra viva e eficaz. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, é isso aí. Um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Tudo de bom.